há um tempo atrás, de repente, começou toda a gente a usar cristais, toda a gente tem morganite, toda a gente as pedras, de uma forma, não é, as pedras muito preciosas, estão cada vez mais por todo o lado, não é? Hoje em dia até nos shoppings existem bancas de venda de cristais e nada contra. E se calhar, vale a pena nós pensarmos, não é, no processo, o que é que nós queremos com o cristal, o que é que está lá, qual é a nossa intenção, porque se nós estamos a comprar alguma coisa com um valor espiritual ou com uma dimensão mais espiritual, então será que nós temos que ter uma conduta também de alguma forma ressonante nessa intenção que nós temos? Claro que sim, é mesmo isso. Ou seja, quando nós vamos a algum local, para comprar uma orgonito ou um cristal, uma pessoa pensa sempre: "Ai, porque ele é bonito, ai, ele está a olhar para mim, ele está-me a chamar", ou então, hum, "para esta minha situação, eu se calhar quero este cristal porque é o mais indicado". Não é bem assim. É e não é, mas não é por aí que temos que ir. Nós temos, acima de tudo, que perceber que os cristais e os orgonitos, obviamente, já eram utilizadas no antigamente, na Idade do Ferro, na Idade do Bronze, pelos nossos ancestrais, pelo povo celta, porque eles percebiam que eram instrumentos de cura, portanto, eles eram muito mais, hã, curadores e muito mais subtis do que propriamente aquilo que nós possamos achar que eles estão aqui ao nosso serviço. E não, eles estão aqui porque fazem parte do planeta Terra, têm o seu ego interno e, obviamente, nós temos de perceber isso. E então, quando nós compreendemos isso, a nossa energia muda e aí, quando vamos para adquirir algum objeto destes, já o vamos fazer com outra consciência e se calhar em vez de procurarmos um que se calhar está a brilhar mais, vamos até procurar um outro que se calhar é muito pequenino, ou então é maior, mas não tem assim uma visibilidade tão grande, porque se calhar aquele tipo de vibração é mesmo aquela que a pessoa está a precisar. Sem dúvida, Gabriel, isso é realmente uma chave muito importante. Eh, Porque nesta jornada da espiritualidade eu também já teve muita ligação à questão mesmo dos cristais e hoje em dia mais com os orgonites. E isso é uma das coisas muito importantes, porque obviamente nós temos, cada cristal tem associações, não é? Que foram sendo estabelecidas à medida que o conhecimento vai sendo desenvolvido. Mas eu posso ir comprar um quartzo rosa para a questão do amor, ok? Preciso desenvolver uma questão do amor, ou um quartzo verde, um quartzo rosa, ou consoante a pedra que a pessoa mais gostar e achar. Mas, não é aquele quartzo rosa que vai fazer o milagre acontecer se a intenção e se a conduta não estiver lá, não é? Então é realmente é delegar, e eu acho que de uma forma geral isso passa-se muito com outras áreas da espiritualidade, que podemos muitas vezes cair no engano de delegar a nossa responsabilidade e a nossa, não é? Também o nosso livre-arbítrio, não é? A nossa capacidade de escolha e de agir em consonância para pedras, para cristais, para decretos, sei lá bem, para imagens, para é tudo para fora de nós. Então, se eu acredito e realmente a minha prática, a minha experiência também me aponta nesse sentido, que quando nós juntamos a intenção, não é, a conduta e elementos de força ou elementos de poder ou cristais, como nós queiramos chamar, ou devas, ou um trabalho com natureza, mas tem que Uhum. haver um alinhamento, não é? Então realmente não é aquela coisa, nós queremos às vezes dizer: "Ah, resolve aqui", nós já falamos no episódio disso, "Resolve aqui isto, eu não quero saber, olha, resolve tu, vou ali pago e que me resolvam". Essa postura de como se fosse uma troca de serviço por serviço, acaba por ser exatamente uma questão de ressonância, não é? Se nós estamos com essa energia a trabalhar um cristal ou um margonite, neste caso hoje falando desse particularmente dessas 2 ideias, é natural que também a mesma intenção venha ao nosso sentido. Se não há respeito, se não há um silêncio, se não há de alguma forma um pedido de consciência, se não há uma postura de interna de mudar, então, será que nós estamos a ter amigos ou será que estamos a escravizar ou a tentar escravizar aquela energia? Exatamente, é mesmo isso. É mesmo o estar, de certa forma, a escravizar esse tipo de energia, quer dizer, o próprio cristal nem sente isso, não é? Mas a atitude que nós estamos a ter não é a atitude correta para connosco, para com o planeta, para com os devas da natureza, e se somos todos um só, temos que trabalhar em harmonia, em consonância, em coerência, eh, e assim, percebendo que o cristal
tem, um padrão energético profundamente harmónico, porque não há cristais desarmónicos. Assim como a questão das plantas, também não há plantas desarmónicas. Tudo está na sua vibração mais plena do planeta mãe, de Gaia. Então, nós, seres humanos, é que temos que fazer aqui a nossa parte, de perceber que eles estão à nossa disposição, sim, é um facto, mas que nós temos que ter, acima de tudo, respeito. Respeito Exatamente. para com o objeto que temos à nossa frente. É sem dúvida, ou quase como que um objeto, não queria dizer sagrado, mas quase, porque tem o espírito do cristal, é quase como que se nós temos a nossa centelha divina, o cristal tem o Deva, é o espírito, não é? Nós aprendemos nas ciências que as rochas são seres não vivos, mas na verdade nós que estudamos a espiritualidade Hum. sabemos que são mais do que seres vivos. São seres, que estão aqui, para nos ajudar constantemente e que guardam a memória do planeta. Tu Portanto, temos estás-me a que fa estás-me a fa eu acredito que essa tua frase, Gabriela, essa tua partilha, fez-me lembrar, até não sei se não foi uma metáfora que tu me partilhaste comigo, eu já não sei precisar, ou se ouvi já outra pessoa que me contou, que era a ideia que de repente os humanos queriam, deixar de precisar do universo, da natureza, do planeta e tudo mais. Então eles chegaram ao pé do planeta e disseram: "Olha, eu não quero saber mais de ti, nós agora vamos ser autónomos, nós podemos criar tudo através das ciências, nós podemos gerar tudo, então vamos querer desligar-nos e cortar o vínculo contigo." Eu disse: "Então está bem." E entretanto eu dizia: "Mas eu preciso aqui de uma molécula de ferro." E ele dizia: "Mas essa molécula de ferro é minha, então dessa não podes usar." Mas eu preciso de uma molécula de oxigênio para respirar, senão não consigo pensar." Mas o ar que tu respiras também é meu." Então, às vezes, nós pensamos, é uma das coisas muito interessantes, que parece que há uma dissociação na nossa cabeça que não conseguimos perceber que tudo faz parte do todo, não é? Mesmo aquelas coisas que são produzidas através hoje em dia, através da química e tudo mais, são através de átomos, de moléculas, são através de coisas que são da natureza, são do universo. Então, é a mesma coisa que te dizer que uma coisa está dentro de um aquário, tudo o que está lá dentro daquele espaço pertence àquele espaço, por mais transformação que ele surja, continua a pertencer ao mesmo espaço. Às vezes as pessoas dizem: a resina não é uma coisa divina. Então, mas não é feito com materiais, claro que é um processo químico que leva com. Ok, há uma transformação, não é uma coisa natural, mas é através de estruturas que estão no próprio universo, que foram transformadas. Obviamente eu tenho que concordar se as pessoas disserem a resina não é uma coisa natural da natureza. Claro que sim, é um processo químico, mas é com constituintes da própria universo. Então nós dizemos: isto é divino, isto não é divino. Isto é do universo, isto não é do universo." Será que faz sentido, não é? Senão, claro que nós podemos pensar: "Ok, isto é mais puro, isto é mais processado", são Uhum. escalas diferentes. Agora tudo faz parte da mesma fonte. Então da mesma forma que nós às vezes trabalhamos com, por exemplo, um amigo que ligamos quando a gente precisa e vamos a borrifar-nos para ele quando nós não precisamos, da mesma maneira, nós podemos olhar para os cristais, dizer: eu vou comprar aquele cristal para me proteger da turmalina negra, para caso vou pôr uma turmalina negra na perna, que é para me parar as desgraças e os ataques espirituais." Agora, se eu estou constantemente a pensar em porcaria e a fazer maldades, não Ora, é? até a Não há, turmalina parte, não há coitadinha, turmalina negra que te salve, não é? Não há turmalina que te vai salvar de ti próprio, não é? De nós próprios, é não é? tal É qual mesmo. isso, sem dúvida, Quer dizer, obviamente que desculpa, diz. não, mas eu estava a pensar, hoje em dia anda toda a gente, muitas pessoas andam com pulseiras de cristais nos pulsos, e será que eles têm param um minuto para pensar: "Opá, deixa-me lá pôr este cristal à carga, deixa-me lá descarregar, deixa-me lá fazer um processo de limpeza, deixa-me lá volver um bocadinho à natureza, deixa-me." Então há toda uma ideia de que parece que as coisas não têm que ser cuidadas, não é? Que há uma coisa que é consumismo. Olha, vou ali, compro esta situação para um fim, acabou, descarto e tudo mais. Mas realmente, quando nós estamos a trabalhar com estas questões, ou com tudo na vida, eu diria, mas particularmente hoje com os digitais, essa postura consumista acaba por ser extremamente nociva para nós, particularmente. No primeiro nível, para a própria pessoa que tem essa postura, porque ela depois vai se frustrar, vai dizer: "Ai não, a culpa é do cristal que não me protegeu." Ora, é mesmo isso, pois é. Eu estava à espera dessa parte e eu assim sabia que tu ias dizer, porque é mesmo isso. Depois as pessoas não dizem: "Ah, mas afinal a gente compra as coisas e tal e as coisas não resolvem."
resolve sempre tudo, desde que a conduta comece por nós. A questão é mesmo essa, mas sim, há realmente, uma moda neste momento de andar com aquelas pulseiras todas. Pronto, tudo bem, até fica bonito, ninguém diz o contrário, mas é preciso perceber a essência. O que é que aquelas pedras que estavam na natureza permitiram, digamos assim, serem buriladas, serem trabalhadas para andarem no meio humano. Também temos que perceber isto, elas saem de parte delas, não é? Ou seja, do habitat delas, da terra, onde elas estão há milhares e milhares de anos. Ah, e nós paramos, por acaso, algum momento, para olhar e dizer assim: puxa, tu realmente tens milhares e milhares de anos, tu és partícula do universo, tu fazes parte do universo, porque antes de tudo começar, tu que estás aqui fazias parte disso e com o Big Bang e todas as coisas, o planeta e estas convulsões todas. Meu Deus, estes cristais conhecem-nos, conhecem a história do planeta, guardam a memória celular de tudo. Ah, então nós, em vez de olharmos para o nosso braço e dizer: "Sim, estas pulseiras são espetaculares, elas vão-me ajudar, porque elas estão aqui para me servir", devemos pensar: gratidão por ter aqui um objeto milenar, um objeto do planeta Terra para estar comigo, para me eu sentir mais enraizado, para eu me sentir mais próximo do respirar do nosso planeta e juntos eu conseguir fazer uma vida melhor. Obrigado por estar junto a mim. Obrigado por estarmos juntos nesta partilha de conhecimento. É isto que uma pessoa tem que fazer. Tem que Acaba de fazer ser. isto. Não, e olha, eu por acaso posso partilhar 2 ideias interessantíssimas, até 3 com pegando as orgonites, não é? Se eu tiver a oportunidade de ter uma orgonite, e claramente que eu não pronto, há vários tipos de orgonite, há vários fabricantes de orgonite, é um assunto que nós poderíamos passar muito tempo a falar, e eu acho que cada um tem que ir consonante e ressonante naquilo que para si faz sentido. Então não vou dizer que A é melhor que B ou B é melhor que C, mas há vários tipos de orgonite, não é? E nós podemos constatar isso. Obviamente, quando nós estamos a falar de alguma coisa que é feita para uma direção, para uma pessoa com propósito, com conhecimento, tem uma carga simbólica e de intenção diferente daquilo que é comprado numa loja generalista para toda a gente, não é? Obviamente, não é? Quando nós estamos a fazer uma peça, estamos a depositar a nossa atenção, o nosso foco, o nosso conhecimento, não é? O nosso tempo a criar uma coisa que seja harmónica, e isso é como se fosse um fato feito à medida, ou um vestido feito à medida e um vestido, não é, para o da vestir. Há diferenças e nós todos podemos constatar isso, mas eu conseguiria dizer, dar outras dicas, por exemplo, quem tem cristais, que se puder, às vezes vá para a natureza, faça uma covinha, guarde os cristais lá 1, 2, 3 dias e depois pegue nesses cristais e vai ver que a energia, a amplificação da energia é tremenda. Não é? Em vez de pedir aos cristais coisas, agradeça, como tu estavas a dizer, agarre naquele cristal, coloque junto ao coração e agradeça. Porque se nós gostamos que as pessoas nos agradeçam por aquilo que nós fazemos, nós gostamos que as pessoas tenham uma boa intenção connosco, se nós não gostamos que ninguém nos abuse de nós, então também provavelmente aquilo que é divino também não gosta que a gente chegue ali e diga: "Ai, Mas faz-me isto, faz-me este trabalho, e não sei o quê, e não sei o que mais, e não sei o quê". Tudo tem uma consequência e há essa ideia de: "Ai, mas, se calhar eu já fui quando eu era jovem, se calhar fiz uma coisa, ou com cristal". Todos nós já fazemos erros, não é? Mas podemos, desde o momento que temos consciência, agir em conformidade e fazer certos ajustes. Então, se algum dia já fizeste alguma coisa, eu também já fiz erros, até perceber que as coisas tinham que ser feitas de outra forma. Então, não há aqui culpas, há aqui uma questão de consciência. Agora, desde o momento que nós que sabemos as coisas e continuamos a fazer a mesma asneira, aí pode ser já ser um bocadinho falta de inteligência. Mas, eu diria isso, se tiveres uma orgonite, se tiveres uma selenite, se tiveres um quartzo, se tiveres qualquer cristal, mete na natureza, enterra-o se puderes, com um bocadinho de terra, deixa lá 1 ou 2 dias, depois pega nele e tu vais ver a energia, a intenção, a vibração que esse cristal vem, não é? Porque ele vem dali. sem dúvida. E eu costumo pensar que as pessoas, por exemplo, se nós estivéssemos num sítio mega maravilhoso, se nós estivéssemos em casa e chegasse uma pessoa qualquer, nos raptasse, nos partisse em pedaços e metesse numa banca à venda, nós não íamos gostar. É isso, é isso. É mesmo isso.
é que é mesmo isso, é isso que acontece ao cristal. E o cristal, eu falo por mim, é um ser vivo. Então, se é um ser vivo, que como que para mim ele tem inteligência, porque eu consigo me conectar com o cristal e muitas das vezes eu percebo o que o cristal me está a dizer. Pronto, mas isso sou eu. Há pessoas que se calhar vão dizer: "Mas que coisa é essa?" Mas isso acontece, então é tal e qual como estavas a dizer. É esquartejar o cristal, colocar numa banca à venda uns bocadinhos mais baratos, os maiores são mais caros, digamos assim, não é? Ah, e a pessoa não tem, respeito por o que está ali. Quem faz o processo, não é? E depois ao comprar: "Ai, quero este, quero aquele", ou seja, está a comprar como se fosse algo imaterial, digamos assim. E temos que perceber que é um ser divino que está ao serviço, sem dúvida, mas que temos que, acima de tudo, respeitar e que tem constantemente uma energia harmónica, positiva para nós. E assim sendo, nós só temos mesmo que aproveitar esse processo e vibrar também para podermos ir ao encontro dessa energia. Porque com um cristal de quartzo verde é bom para a saúde? Ele é bom para a saúde se tu e eu e todos nós nos focarmos e nos sintonizarmos com a energia do cristal. Agora, andar com ele no bolso, ele vai curar, ele vai curar, ele vai curar, não, não vai, então aquilo, não é? Portanto, tudo é consciência. E obviamente que e nós sabemos que os cristais têm poder de equilibrar, de energizar, de conectar ao plano espiritual. Portanto, temos realmente que ter muito respeito por estes elementos, que para mim, pessoalmente, são seres vivos. E que no meu trabalho eu utilizo muito, assim como tu, nós usamos. E gostava só, tal como tu estavas a dizer, para energizar o cristal, colocá-lo na terra, espetacular, é mesmo isso. E deixo só uma sugestão para todos os que nos estão a ouvir, que limpar os cristais nunca jamais, em tempo algum, com sal, que é o que toda a gente faz. E o que toda a gente, terapeutas, dizem para o fazer. Jamais, em tempo algum. Nunca. Sal, nunca. Levar o cristal ao mar e limpar é uma coisa. Agora, colocá-lo numa vasilha com sal e aplicar os cristais lá dentro é matar o démon interno. Não podemos fazer isto. Limpar o cristal é passar em água corrente, se possível, no riacho, se tivermos essa possibilidade, mas em água corrente é o melhor, ou com um incenso, ou até mesmo colocando debaixo da terra, tanto energiza como limpa, faz os dois processos. Mas, por favor, todos os que nos estão a ouvir, não matem o Deva do cristal, jamais em tempo algum. Prova disso. As, ah, as ametistas, se apanharem sol, perdem a cor. Se forem colocadas dentro de água e sal, perdem para além da cor, começam a ficar muito mais fragilizadas. Tudo isto porquê? Porque todos os cristais vêm da terra, vêm da água doce, não vêm do mar. Essa não é a natureza dos cristais, ok? Pronto, era Um só excelente contributo. E isso eu queria complementar, estou a dizer, Gabriela, com o seguinte, que é, quando a pessoa sente que o cristal tem que ser devolvido à natureza, que não tenha problemas de voltar a devolvê-lo, isso. não é? Às vezes nós compramos um cristal, temos um cristal por um período de tempo que nos fez um propósito, mas há dias, e pelo menos já me aconteceu isso, o cristal parte ou há alguma coisa que nós vamos andar e de repente sentimos, não, está na altura de o soltar de volta. Então, não tenham problemas de voltar a devolver o cristal à natureza, porque lá é a casa dele, não é? Então, se de alguma forma vocês um dia sentirem essa necessidade ou tiverem tido essa ideia e, ai, será que eu, a meu ver, não é? E deixa-se a minha partilha e a experiência que eu vou tendo, é exatamente essa, não custa nada. Às vezes vamos dar uma caminhada, fazemos uma covinha, deixamos lá o cristal ou deixamos na natureza, entregamos, está feito. Não é? E eu posso partilhar isto tudo. Uma vez que fui fazer passei numa serra, trouxe um cristal gigante para casa e durante muito tempo eu fiquei, será que eu devolvo, será que não devolvo?
No dia que eu devolvi, senti uma liberdade brutal minha e daquele cristal. E foi este processo de, errei, não devia ter trazido, e agora, na medida da minha capacidade, que eu já não conseguia voltar a pôr o cristal no sítio onde ele estava, mas no meio do que eu posso fazer, então vou voltar a devolver à natureza, um espaço onde ele possa ficar, onde ele provavelmente nunca mais vai ter relação com os seres humanos, à partida, e está entregue. E quando isso aconteceu, há um processo de mesmo de libertação meu e do cristal. Então deixa essa sugestão, porque nós somos todos habituados a comprar, mas cara, ninguém nos ensina a soltar. Então é isso que o Gabriel está a dizer. São de seres vivos que nos podem ajudar, mas também, como nós gostamos de ser livres, também se calhar aqueles cristais que tu tens lá na tua cama, no teu quarto, lá escondido, lá perdido no meio da gaveta, se o sentiste que está na altura do soltar, não penses duas vezes. Deixa-o, entrega-o para que ele possa seguir a jornada dele e voltar a estabelecer as conexões como tem que fazer.